Certo. Bom dia. Então, na nossa videoaula de hoje, vamos a continuar com a videoaula da aula passada, de sexta-feira, né? Então, estamos calculando a área de regiões planas. A área de regiões planas, né? Então, a área da região plana que nós estamos calculando, né, é limitada por qual? Pelo gráfico de uma função dada, né? Pelo eixo das abscissas e por algumas retas também dadas, certo? Nós vamos a calcular quando dada em coordenadas cartesianas e em coordenadas polares. Nós já vimos alguns exemplos, então vamos a retomar os exemplos. Então, vamos lá. Então. Vou a passar rapidamente o que já foi feito, né? Nós aqui, antes de calcular áreas, nós vimos a técnica de interação por partes. A interação por partes aqui na integral definida é a mesma, praticamente, que a integração por partes em integral indefinida, né? Só que a diferença era que você usa a fórmula Newton-Leibniz, né? Agora tem limites de integração, certo? Essa fórmula foi deduzida e a gente calculou alguns exemplos, né? Esse exemplo já foi calculado. Vou passar rapidamente por os slides, só para vocês lembrarem, né? Esse exemplo também foi calculado, que usamos a interação por parte e mudança de variáveis, certo? Isso aqui também já foi calculado, a integral do módulo logaritmo neperiano de x, e deduzimos aqui uma fórmula importante, usando recorrência, né? Calculamos a integral da função seno elevado a n, do intervalo de 0 a π meios. E deduzimos que a mesma fórmula vale quando se trata de cosseno, né? A potência de cosseno n, igual a x. Então, no intervalo de 0 a π meios. E observamos que as integrais eram iguais. O que diferenciava aqui era só a paridade de n, né? Se n era par, nós tínhamos um determinado desenvolvimento. Se n era ímpar, um determinado desenvolvimento, né? Tal como foi mostrado aqui. É aqui, por exemplo, né? Se n é par, então aquela integral é dado por essa fórmula que está aqui. Onde I0 representa a integral de 1 desde 0 a π meio, que aí seria π meios, né? E aqui a fórmula definitiva seria essa que está aqui. Se n é ímpar, também vemos a fórmula, né? A fórmula seria essa. Marcada de amarelo, né? Aqui. E aí vemos alguns exemplos para... E aqui mostramos também, como dizia, né? A potência enésima de cosseno, né? Quando inteira de 0 a π meio, é a mesma para o caso da potência enésima do seno. Bom, e aí vemos alguns exemplos. Vamos calcular exemplos práticos, né? Aqui escolhi potências pequenas, mas poderia ser aqui 1 milhão, por exemplo, né? Só que daria muitas páginas, né? Se você começa a calcular a potência de 1 milhão, mas a gente poderia fazer. Bom, e depois começamos a calcular a área, né? Aqui, no caso aqui, quando a nossa região plana, que é formada aqui por cima, né? Pelo gráfico da função, as laterais, a reta x igual a outra lateral, a reta x igual a b, e por baixo, uma parte da abscissa compreendida entre o segmento AB, né? Então, nós calculamos essa área que está aqui. E nós já vimos em aulas anteriores, né? Que é pela interpretação geométrica da integral definida, né? Então, essa área da região plana aqui, formada pelos elementos que acabo de elencar, basta calcular essa integral que está aqui. Bom? E também vimos, no caso que o gráfico da função está embaixo do eixo das abscissas, né? Como é o caso aqui, por exemplo. Então, nesse caso, como a área é um número positivo, né? Então, aqui nós calculamos o módulo, né? Da função aqui. Certo? E também vimos aqui se a nossa região plana é formada pelo gráfico de duas funções, né? Obviamente, uma está acima que a outra, né? E laterais, uma parte da reta x igual a x igual a b. Então, a área dessa região plana que está aqui calcula-se como a integral da diferença das funções. Veja que lá em cima está a função cujo gráfico está acima e menos a função cujo gráfico está embaixo. Né? E também calculamos a área de uma região circular em coordenadas polares, né? Introduzimos as coordenadas polares
vimos a relação que existe entre as coordenadas polares e as cartesianas, né? Polares e as cartesianas, isso mesmo. Certo? Uma relação recíproca que tem, dada por essa relação. E deduzimos também a área, né? Para calcular a área, que é dada pela seguinte fórmula, né? Aqui. Essa fórmula. Então, para calcular a área de uma região plana dado em coordenadas polares, vejam aqui o ρ é uma função que depende de t, de θ, né? Do ângulo, e está elevado ao quadrado. E aqui alfa e beta é onde muda o ângulo θ, certo? De alfa até beta, multiplicado por 1/2. Tá certo, né? E logo mais começamos a ver alguns exemplos, né? Calculamos a área da região limitada pela elipse. Calculamos de duas formas, lembra aqui, né? Uma usando coordenadas paramétricas. Tá? Na verdade, nós vamos calcular a área limitada pela elipse, né? A região limitada pela elipse. Essa parte de dentro. Aí observamos que, vamos ver, primeiro calculamos por coordenadas isso, paramétricas. Certo? E vejam que quando colocamos paramétricas, observamos algo importante, né? Essa parte aqui da área que está aqui é igual ao que está no segundo quadrante, igual ao que está no terceiro, igual no quarto quadrante, né? Então, o que significa? Você calcula uma parte, por exemplo, do primeiro quadrante, então, para calcular a área total, multiplica por 4 depois, né? Depois de calcular. Então, o que foi feito aqui, né? Aqui temos coordenadas paramétricas, foi calculado. E também podemos usar, usando explicitamente a função, como calculamos no primeiro quadrante, então o y é maior que zero, né? Então, tem aqui a fórmula, substitui, faz as respectivas simplificações e obtemos a mesma resposta, né? Veja que a área limitada pela elipse é praticamente parecida com a área limitada pela circunferência. Tá certo? O que diferença são os semi-eixos. Então, se os semi-eixos são iguais, por exemplo, se A é igual a B, então não temos a área do círculo, né? Aí calculamos algumas regiões planas, certo? Essa aqui também foi visto esse exemplo. Vamos aqui, nós paramos, se não lembram, nesse exemplo aqui paramos, né? Aqui, tá certo? Agora vamos começar então nossa videoaula a partir de hoje, tá certo? A partir desse exemplo que tem. Veja aqui vamos a ter uma área que é infinita. Mas observa aqui, né? Calcula a integral da figura limitada pelo gráfico da função y igual a 1 sobre x ao quadrado, certo? Eixo das abscissas e a reta x igual a 1, onde x é maior que 1, né? Veja aqui, antes de ver aqui, vamos ver o gráfico. Qual seria o gráfico? Veja aqui. Aqui, essa parte que está aqui, é a parte da função 1 sobre x ao quadrado. Tá certo? Veja que quando a gente fez o gráfico, estudou o gráfico de funções, x igual a zero era uma assíntota horizontal. Certo? X igual, o gráfico x igual a, aliás, y aqui, né? Quando x tende para infinito, se x tende para infinito, o que acontece? 1 sobre x ao quadrado tende para zero. Tá certo? Vem aqui. Aqui embaixo, por exemplo, aqui tem o x que vai para infinito, né? Para aqui. Se x tende para infinito, então 1 sobre x ao quadrado tende para zero. Certo? E também vemos aqui que quando x é igual a zero, ou aliás, x tende para zero, a função tende para infinito, né? Porque seria 1 sobre x ao quadrado, né? Quando x tende para zero, então temos que x igual a zero é uma assíntota vertical, né? E x, aliás, x quando tende para mais infinito, a função tende para zero. Tá certo? Então, decimos y igual a zero, assíntota horizontal. Tudo bem? Então, vejam aqui, a região que nós queremos calcular é formada por cima pelo gráfico da função. Aqui por cima, né? Vou fazer uma parte aqui. Essa parte que está aqui, né? Aqui. Pelo lado esquerdo, formado pela reta x é igual a 1. Essa parte que está aqui, né? Esse aqui. Por baixo, pelo eixo das abscissas. Mas vejam aqui que a região plana ele não vai fechar. Por quê? Porque como y igual a zero, né? É a assíntota horizontal.
Então, ela não vai cortar o gráfico. É como se fosse cada vez mais menorzinho, mas nunca vai fechar, tá certo? Pareceria que temos uma região ilimitada, que não fecha, né? No entanto, nós queremos calcular a área dessa região. Então, na verdade, o x que nós temos aqui, o x também é ilimitado, tá vendo aqui? Aqui começa em 1, mas a gente não sabe onde termina. Então, pela definição da área de uma região plana, vamos a voltar aqui, nós precisaríamos calcular o quê? A integral da função, que seria 1 sobre x ao quadrado, certo? E quais seriam os limites de integração? O x começa em 1 e o x não termina. Então, seria a integral de 1 sobre x ao quadrado desde x é igual a 1 até x infinito, mais infinito. Mas, surpresa, a gente não estudou esse tipo de integrais. Esse tipo de integral se chama integral imprópria, quando os limites de integração são mais ou menos infinito. Tudo certo? Então, vamos a definir, aqui se chama integral imprópria, dessa forma, né? Existem vários tipos de integral imprópria, né? Então, quando os limites superior e inferior, um deles é infinito, ou os dois são infinitos, né? Chama-se integral imprópria, tá certo? Vamos a introduzir essa definição, então. Como se calcula essas integrais impróprias? Vejamos. Temos a função f definida no intervalo de a até mais infinito, né? E suponhamos que a integral exista. Veja que a integral é de a minúscula até a maiúscula. Onde a maiúscula é um número muito grande, maior que a minúscula, certo? O mais grande que vocês possam imaginar. Então, mas de qualquer forma, para esse a suficientemente grande, essa integral existe. Quando fala que a integral existe, significa que ela é um número, certo? Então, decimos, então, a integral, veja aqui, como se calcula a integral? De a até mais infinito, da função f de x. Como se calcula esse tipo de integrais que está aqui? Você vai calcular uma integral dessa forma que está aqui, de a até a. Aqui, por exemplo, quando você vai calcular aqui essa integral definida, a integral definida vai depender, ou é um número dado, a minúscula, né? Então, a primitiva vai depender de esse a maiúsculo, quando você vai calcular. Então, essa integral que está aqui, ele vai depender do número a maiúsculo. Então, quando nós queremos calcular essa integral imprópria aqui, de a minúscula até mais infinito, então aqui vai ser igual. Vai ser igual a primitiva que está aqui e calculado aqui. Então, você calcula que a primitiva primeiro. Então, uma vez calculada a primitiva, aí você vai calcular o limite. Quando a, de fato, tende para mais infinito. Tá certo? Então, assim é que se calcula as integrais impróprias. Você calcula primeiro como se fosse um integral de Riemann, normal, né? Com a primitiva dependendo do limite superior. Uma vez calculada a primitiva, aí você aplica o limite. Então, o valor desse limite, quando A maiúsculo tende para mais infinito, é o valor dessa integral que está aqui. Certo? Então, é fácil calcular a integral imprópria, né? Basta calcular a integral de Riemann e logo após calcular o limite. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Aqui a explicação aqui. Vamos ao chat aqui se tem alguma dúvida. Tudo certo essa explicação da integral imprópria? Tudo certo, professor. Tudo bem, né? Então, vamos então a calcular nossa área, né? Vamos lá, então. Vejamos, então, aqui. Aqui explicamos a área, né? Vamos ver qual a integral que nós precisamos então. Agora, vamos voltar ao cálculo da área da região pedida, né? Pela figura que já vimos aqui. Então, nós precisamos calcular essa integral que está aqui. Certo? Essa integral, veja aqui, integral imprópria, mais infinito. Então, o que vamos a fazer, né? No lugar de calcular com mais infinito por enquanto, vamos a calcular o número A, maiúscula, está aqui, né? E aqui tem um limite. Está vendo aqui? Quando A tem mais infinito. Então, vamos a calcular primeiro essa integral que se chama integral de Riemann, né? Esse aqui. Certo? Deixem o limite para depois. A primitiva de 1 sobre x ao quadrado, como já todo mundo sabe, né? É igual a menos 1 sobre x. Certo? Menos 1 sobre x. Calculou a primitiva e agora, pela fórmula de Newton-Leibniz, você vai evaluar essa primitiva nos pontos 1 e A maiúscula. Certo? Pela fórmula de Newton-Leibniz, primeiro que seria aqui, menos 1 sobre x, quando x
é igual a A, e menos 1 sobre x quando x é igual a 1, certo? Então, fazendo as contas, dá essa expressão que está aqui, certo? Esse é com relação ao colchete. Está aqui. Uma vez que você já... Então, essa aqui é a primitiva, na verdade, essa primitiva é essa aqui, né? Então, esse aqui é o valor da integral de Riemann, que depende de A maiúsculo, tá vendo aqui? Depende de A maiúsculo. Uma vez que você encontrou aqui a entrada definida, que dependendo de A maiúscula, você vai calcular o limite, certo? Então, o limite 1 é uma constante que não depende do limite, né? E aqui, menos o limite de 1 sobre A. Quando A tende para mais infinito, 1 sobre A tende para zero. Portanto, o limite igual a 1. Surpreendente. Então, significa que essa área supostamente ilimitada, que nunca acaba, né? A área vai ser igual a 1. Tudo certo? Trabalhar com infinitos, com números infinitos, quando você vai estudar no cálculo 3, provavelmente, né? Séries infinitas, né? Tem alguns resultados que é de chocar o raciocínio humano, né? Existem grandes matemáticos que eles têm pavor a trabalhar com limites, porque os resultados obtidos em alguns casos, ele contradiz ao raciocínio lógico. Tem, inclusive, alguns relatos que tem matemáticos que ficaram malucos, né? Por causa do infinito, por os resultados. Tudo bem? O exemplo? Bom, calcular a integral foi fácil, né? O problema foi a interpretação, mas já introduzido aqui integral imprópria, né? Que, infelizmente, esse assunto não está na ementa, né? Como você, provavelmente vocês vão estudar em cálculo 3, ou talvez não, mas seria bom vocês estudarem por sua conta, caso não tenha na ementa, né? Tudo bem? Então vamos passar para o próximo exemplo. O próximo exemplo que vamos fazer, vamos calcular uma região plana dada em coordenadas polares. Veja que nós vamos calcular a área de uma região limitada pela curva fechada, que é dado porque o ρ depende, veja que o ρ é uma função que depende do ângulo, esse ângulo seria A cosseno de 3θ. Esse Azinho que está aqui é um número positivo, certo? Pode representar 2, 3, 4, o que você quiser, né? Então é positivo aqui. O que vai mudar aqui só vai ser o ângulo. Veja que nós temos uma relação entre as coordenadas polares e coordenadas cartesianas, que já vimos na aula anterior, não é? Quando a gente vai fazer o gráfico de uma região em coordenadas polares, né? Aqui tem que ver, por exemplo, o ρ é uma função, então depende. Por exemplo, aqui, se o ângulo é igual a zero, o que acontece? Se o ângulo é igual a zero, então ρ é igual a A, porque o cosseno de zero dá 1, né? Então, ρ é igual a A. Então, se vocês fazem coincidir o plano cartesiano com o sistema de coordenadas polares, né? Por exemplo, está aqui, aqui está a origem. Quando o ângulo é igual a zero, que seria o ângulo igual a zero, vem aqui, o ρ está aqui. Então, vou apagar aqui. O ρ é esse ponto que está aqui, que seria igual a. Aí, à medida que vocês vão avançando, por exemplo, aqui você vai aumentando o ângulo. Aí vem aqui quando chegaram a π meios, quando o ângulo é π meios, né? Quando o ângulo θ é π meios, o que aconteceu? Cosseno de 3 π meios é zero. Tá certo? Portanto, o ρ é igual a zero. Vai voltar aqui. Certo? Esse pontinho que está aqui, ele corresponde quando θ é igual a π meios, que seria um quadrante, né? E ali vocês vão aumentando o ângulo e vão construindo o ponteiro. Existe uma determinada técnica, né? Mas, como eu falei, essa aqui também não está na ementa. Eu fiz aqui um complementar para vocês terem uma ideia, né? Tá certo? A gente pode dedicar uma aula extra para ver construção de gráfico usando coordenadas polares. Tá certo? Então, o que nós vemos aqui então, que nossa curva fechada é limitada por três, digamos assim, três folhas, né? Por isso o nome daqui se chama, então o gráfico dessa função dada em coordenadas polares chama-se triple folha ou rosa de 3 folhas. Tem alguns autores que chamam rosa de 3 folhas ou triple folha, né? Tá certo? Aqui uma parte que você vai calcular aqui, tem outra que está aqui. Certo? Como calcular isso aqui, né? Então, vejamos aqui.
Aqui, vocês podemos calcular o seguinte, né? Vejam que... Vamos a voltar aqui. Aqui a gente pode calcular o seguinte, se vocês... vamos a calcular, geralmente o gráfico aqui está um pouquinho diferente, mas as três listas que está aqui, as três folhas são iguais. Então, basta calcular uma e logo mais multiplica por 3 para obter a área toda, certo? Vejamos como vai mudar o ângulo desse, vamos escolher essa curvinha fechada aqui, certo? Eu vou apagar aqui, para não confundir. Isso, certo? Então, nós precisamos saber como que muda o ângulo aqui, nessa região que está aqui. Vejam que aqui vou fazer aqui. Aqui o ângulo vai de aqui, certo? Até aqui. Então, o ângulo seria todo esse que está aqui. Certo? Então, vejamos aqui, então. Nesse caso aqui, nós temos o ângulo de menos π sextos, ou seja, 30 graus, até mais 30 graus. E aqui, pela fórmula, como que se calcula a área? É igual a 1 meio da integral, onde mudam os ângulos, de o ρ, que é a função que depende elevado ao quadrado. Por que tem 3 aqui? Porque nós estamos calculando uma folha que está aqui. Como queremos a área toda, então multiplicamos por 3. Por isso que ficou 3, 1 meio. Então, mas esse 1 meio que está aqui é da fórmula de calcular a área de uma região dada em coordenadas polares. Tudo bem? Tá certo. Então, temos aqui o A, aqui desenvolvendo aqui, vai ficar o quê? A quadrado, cosseno ao quadrado de 3θ, certo? Vai ficar isso aí. Então, aqui o A quadrado eu já coloquei aqui, no próximo passo, está aqui. E aqui vai ficar, então, cosseno ao quadrado de 3θ. Como tem ao quadrado aqui, eu vou usar a fórmula de ângulo duplo. Se 3θ é um ângulo simples, então o ângulo duplo vai ser 6θ. Então, aqui está a fórmula. Essa expressão que está aqui é igual a cosseno ao quadrado de 3θ. Certo? Usando a fórmula de ângulo duplo. Se precisar para explicar esse passo aqui, eu posso usar o Paint para a lousa virtual para explicar. Certo? Uma vez que está aqui, vamos a dividir, vejam aqui tem 2 também, né? Esse 2 aqui dividido, então eu vou fazer o quê? Vamos a multiplicar 1 meio, por esse 1 meio aqui, por isso ficou 4. Então, o que ficou? Aqui a integral de 1, de menos π sextos até π sextos. A integral de 1 igual a θ, né? Está aqui, θ, que vai de menos π sextos até π sextos. Mais a primitiva de cosseno de 6θ. A primitiva de cosseno de 6θ é igual ao quê? É seno de 6θ sobre 6. Aqui. E valor entre menos π sexto a π sexto. Tá certo? Mas veja que o seno ele se vai anular nesses pontos aqui. Por exemplo, quando θ é igual a π sobre 6, π sobre 6, que é o que vai ficar aqui? Vai ficar 6 vezes π sobre 6, vai ficar π. Seno de π dá 0. Quando é menos π sextos, aqui vai ficar 6 vezes menos π sexto, vai ficar então seno de menos π. Seno de menos π também é 0. Essa aqui é uma forma que, mas para alguém já que está acostumado a lidar aqui dos cosseno, né? Aqui cosseno e cosseno aqui. A primitiva de cosseno, tá certo? E aqui só ficou isso aqui, então. Aqui vai ficar θ ao lado em π sexto menos π sexto. Então aqui vai ficar π sobre 3. Tá certo? Aqui vai ficar π sobre 3, que vai cancelar com esse 3 que está aqui. Depois vai ficar π ao quadrado sobre 4. Tá certo? Então, π ao quadrado sobre 4 é a área dessa triple folha, ou a rosa de 3 listas. Tudo bem? Vamos aqui ao chat para ver se tem alguma dúvida, se precisa de algum esclarecimento. Tudo tranquilo? Esse fica π sobre 3, o que, Bernardo? Π sobre 3. Uma pergunta. Na penúltima linha, isso. Na penúltima linha fica π sobre 3, isso mesmo. Fica π sobre 3, porque aqui você vai ter o quê? π sobre 6 menos π sobre 6. Então, na verdade, vai ter π sobre 6 mais π sobre 6, que seria π sobre 3. Sim, tá bom? Perfeito. Então, vamos agora ao próximo exemplo, né?
Agora vamos a calcular a área da região limitada pela cardioide. Na cardioide é um exemplo muito utilizado nos livros de cálculo, né? A equação da cardioide é dada pela seguinte, né? Veja aqui, ρ, a função que depende do ângulo, nesse caso θ, né? Dado por A, uma constante positiva, multiplicado por 1 mais cosseno de θ. Certo? O A é maior que zero. De novo, né? Aí faça coincidir o sistema cartesiano com o sistema polar. E vejam o que acontece aqui. Quando θ é igual a zero, θ igual a zero, o ρ igual a A. Certo? Porque, aliás, ρ igual a 2A, porque cosseno de zero dá 1. 1 mais 1, 2. 2A. Então, quando você está com o ângulo igual a zero, que seria esse que está aqui, ou você está aqui nesse ponto, o θ vai ser igual aqui. Certo? Supondo que essa aqui é a origem. O que acontece aqui? À medida que o cosseno vai crescendo, aqui o máximo valor que vai atingir o ρ vai ser, obviamente, 2A, né? Por quê? Porque o cosseno aí atinge o máximo valor que é igual a 1. E quando vai mudando o ângulo, obviamente vai diminuindo o valor de ρ, porque o cosseno vai diminuindo, né? E ele vai chegar a zero, quando vai chegar o ρ igual a zero? Quando o θ é igual a π. Certo? Porque quando θ é igual a π, cosseno de π é menos 1. Portanto, quando faz uma volta aqui, π vai de volta aqui. Quando θ é igual a π meios, cosseno de π meio dá zero. Então, o ρ igual a, né? O π meio está aqui, o ângulo aqui, mais ou menos, né? Aqui, π meios aqui, mais barato. E ali ele continua seu percurso. E aqui, quando é 3π meios, né? O θ igual a 3π meios, aqui o cosseno dá zero. Então, o ρ igual a A. Continua. E quando θ é igual a 2π, o que acontece? Cosseno de 2π é igual a 1, 2A. Então, o ponto inicial corresponde com o ponto final. Então, volta aqui de novo. Certo? Assim fechou. Por isso, decimos que a cardioide é uma curva que está aqui. Então, a área limitada para a cardioide é isso que nós queremos calcular. Bom? Bom, a fórmula que nós temos já é fácil, né? Então, vai ser aqui, calcular o que vai ser? Para calcular a área dessa região aqui, que eu pintei de amarelo aqui, né? Vai ser igual a quê? 1 meio, a fórmula, a integral. O ângulo muda de onde a onde? Vai de 0 até 2π, de ρ ao quadrado. Ou seja, essa expressão que está aqui, é ao quadrado. Bom? Nós temos, então, que calcular essa integral aqui. 1 meio, o θ, o ângulo vai de 0 até 2π, e aqui nós temos o ρ ao quadrado. Mas o ρ é igual a quê? A vezes 1 mais cosseno de θ, tudo elevado ao quadrado. Aqui vamos a desenvolver, né? Mas veja que esse A, como é constante, podemos escrever fora da integral. Então, vai ficar A quadrado para não atrapalhar. Então, desenvolvendo esse binômio aqui, vai ficar o que? O quadrado de 1 dá 1, mais o dobro do primeiro pelo segundo dá aqui, cosseno, e mais cosseno de θ ao quadrado aqui. Certo? Tem aqui. Veja que eu repito o primeiro e o segundo termo, está aqui, repito novamente. E aqui o cosseno quadrado de θ, eu estou escrevendo como o ângulo simples, né? Em função do ângulo duplo. É a forma que nós sabemos já. Aqui. Certo? Porque nós queremos integrar. Integrar um quadrado sempre é complicado, então por isso colocamos aqui, né? E aqui colocamos a primitiva, né? A primitiva de 1 é θ, e pela fórmula Newton-Leibniz, valor de 0 a 2π. A primitiva de 2 cosseno de θ é 2 vezes seno de θ. Está aqui. Valor de 0 a 2π. E aqui você divide em duas, né? Aqui você vai ficar 1 meio. A primitiva do meio é θ meios. Aqui. E a primitiva de cosseno de 2θ sobre 2 vai ser igual que... na verdade, aqui vai ser... Não, ainda... Aqui está errado. Aqui devo corrigir. Aqui a primitiva desse que está aqui, a primitiva de cosseno de 2θ sobre 2, na verdade, seria seno de 2θ sobre 4. Tudo bem? Então, aqui, se você toma uma caneta aqui, eu vou corrigir aqui o PDF, antes de postar isso aqui. Aliás, eu postei, mas eu vou corrigir aqui. Então, a primitiva de cosseno de 2θ sobre 2 é seno de 2θ sobre 4. Certo? Seno de 2θ sobre 4. Mas o erro só está aqui, porque a resposta está correta. Certo? Aí você substitui em cada termo aqui, usa a fórmula Newton-Leibniz, e você obtém essa fórmula.
Então, a área limitada pela cardioide, aqui, essa cardioide, né? É igual a essa expressão que tem. Tá certo? Então, aqui só corrigindo aqui. A primitiva desse aqui, né? Seria seno de 2θ sobre 4. Tudo certo? Veja que eu vou a parar aqui a gravação.